Imagine possuir, dentro da sua cabeça, uma estrutura tão pequena quanto uma ervilha, mas que ao longo da história foi chamada a semente da alma, o trono da consciência e o olho que enxerga o invisível. A ciência tenta explicá-la, as antigas civilizações a reverenciavam, hoje ela continua envolta em sombras. Um mistério silencioso no centro do nosso ser. Esta é a história oculta da glândula pineal. Localizada bem no centro geométrico do cérebro, protegida por camadas de tecido e osso, a glândula pineal tem uma função que a biologia moderna reconhece sem hesitação: regular nossos ciclos de sono e vigília, através da produção de melatonina, o hormônio da escuridão. Quando a luz do dia desaparece, a pineal desperta e libera essa substância, preparando o corpo para o descanso. Uma função vital, sem dúvida. Mas essa é apenas a parte científica da história, a única sobre a qual todos parecem concordar. É a explicação segura, a superfície calma de um oceano profundo e turbulento. Porque quando mergulhamos nas páginas da história e nas tradições esotéricas, a narrativa muda drasticamente. O que era um simples regulador biológico se transforma em algo muito mais profundo. O curioso começa quando observamos como culturas separadas por milhares de anos e por vastos oceanos falavam, de forma independente, sobre um olho interno, um órgão de percepção que não se abre para o mundo físico, mas para reinos invisíveis. Egípcios, com sua complexa simbologia e conhecimento do corpo humano. Hindus, com seus chakras e mapas de energia sutil. Filósofos gregos que buscavam a essência da consciência e da alma. Ocultistas modernos, herdeiros de tradições secretas. Todos eles, de maneiras diferentes, apontavam para o mesmo ponto preciso da cabeça. Todos falavam do mesmo portal. Uma coincidência global que desafia a lógica? Ou a prova de um conhecimento ancestral que perdemos com o tempo? A ciência, mesmo em sua busca por respostas concretas, revela fatos que apenas adensam o mistério. Anatomicamente, a glândula pineal possui estruturas curiosamente semelhantes ao tecido ocular. Ela contém células fotorreceptoras, assim como a retina dos nossos olhos. E ainda mais estranho, dentro dela se formam pequenos cristais de apatita, que possuem propriedades piezoelétricas, ou seja, reagem à pressão e a campos eletromagnéticos, quase como se fosse uma antena biológica, sintonizada com frequências que mal começamos a compreender. Por isso, muitos a chamam, sem rodeios, de terceiro olho. Mas um olho que não enxerga o mundo externo. Ele enxergaria o que, então? Dimensões além da nossa percepção? O tecido da própria consciência? A teia invisível que conecta todas as coisas? As perguntas se acumulam quando olhamos para o passado. Como as culturas antigas poderiam saber disso? O famoso símbolo do olho de Horus do Antigo Egito, quando sobreposto a um corte sagital do cérebro humano, corresponde de forma assustadoramente precisa à localização da glândula pineal e das estruturas ao seu redor, como o tálamo. Na tradição hinduísta, o ajna, o sexto chukra, conhecido como o chukra do terceiro olho, é representado exatamente entre as sobrancelhas, o ponto externo que corresponde à sua localização interna. E Platão, o grande filósofo grego, escreve sobre uma estrutura sagrada no centro do crânio, um olho da alma que, segundo ele, era mais valioso do que 10.000 olhos físicos. Como eles sabiam? Sem a tecnologia de ressonância magnética, sem as ferramentas de dissecação modernas, como eles mapearam essa geografia interna da consciência? A resposta pode estar em práticas que hoje consideramos esotéricas: meditação profunda, estados alterados de consciência, rituais xamânicos. Talvez, ao silenciar a mente e o ruído do mundo externo, eles tenham conseguido olhar para dentro e perceber o funcionamento sutil do próprio corpo. Talvez eles não precisassem de tecnologia, porque usavam uma ferramenta que a maioria de nós esqueceu como operar: a própria consciência. Hoje, alguns pesquisadores independentes, operando nas fronteiras da ciência oficial, ousam conectar a pineal a fenômenos que a psicologia ainda luta para explicar. Intuições fortes que surgem do nada, a capacidade de perceber padrões ocultos em eventos caóticos, a estranha e familiar sensação de déjà vu. Nada disso é oficialmente comprovado, claro. A ciência convencional exige evidências replicáveis, e a experiência subjetiva é, por natureza, única e pessoal. Mas os relatos são inúmeros, consistentes e atravessam culturas e épocas. Histórias de pessoas que, em momentos de crise ou meditação profunda, descrevem uma abertura em suas mentes, uma percepção expandida que parece emanar exatamente do centro de suas cabeças. Existe uma teoria preocupante que percorre tanto os círculos espirituais quanto alguns estudos científicos: a de que, com o tempo, a glândula pineal perde sua sensibilidade. O motivo seria um processo chamado calcificação, um acúmulo de cristais de fosfato de cálcio que endurecem a glândula,
algo semelhante ao que acontece com nossos ossos. Alguns argumentam que fatores do estilo de vida moderno, como a exposição excessiva a certas substâncias e a luz artificial, aceleram esse processo, e que essa perda de função não afetaria apenas a produção de melatonina, causando problemas de sono. A consequência mais sombria seria a diminuição da nossa percepção intuitiva, o enfraquecimento da nossa conexão com os sinais mais sutis da mente do universo. Seria como se o nosso olho interno estivesse lentamente se petrificando, nos deixando cegos para uma realidade maior. Vamos recapitular os pontos misteriosos que cercam essa pequena glândula. Primeiro, sua estrutura anatômica, que imita de um olho. Segundo, o conhecimento inexplicável de culturas antigas sobre sua localização e função sagrada. Terceiro, a sua possível ligação com experiências de quase morte, onde muitas pessoas relatam a sensação de sair do corpo e observar o mundo de um ponto de vista elevado, uma consciência desprendida. E quarto, os inúmeros relatos de consciência expandida, criatividade e intuição associados à sua ativação. As teorias são tão vastas quanto o mistério. Para alguns, a pineal é o centro da intuição, uma bússola interna que nos guia além da lógica. Para outros, é uma estrutura puramente espiritual, um legado de nossa verdadeira natureza, uma ponte entre o corpo físico e a alma. E para os mais céticos, é apenas um fascinante, mas puramente biológico, componente do cérebro, cujas funções completas ainda não compreendemos. No final, a glândula pineal pode ser apenas uma pequena peça na complexa engrenagem do corpo humano, ou pode ser algo fundamental que ainda não temos a capacidade de medir ou entender. Algo que sempre esteve ali, no centro escuro e silencioso do cérebro, observando um espectador passivo da nossa vida ou um participante ativo na nossa percepção da realidade. A pergunta que fica não é sobre anatomia ou história. É uma pergunta muito mais pessoal e muito mais inquietante. Você realmente sabe o que existe dentro da sua própria mente?